Se ele não é o mais complicado, com certeza é um dos momentos mais difíceis que Israel enfrentou em toda a Bíblia. Essa é uma daquelas dificuldades que eu costumo chamar dificuldade com D maiúsculo, cercado de problemas por todos os lados. Israel, que era o povo de Deus, não conseguia ver uma saída, uma solução. E esta passagem, que já foi tema de filme, tema de novela, tema de estudos, pregações, tem muito a nos ensinar, principalmente quando estamos enfrentando problemas que parecem não ter mais fim. Ela está nos dizendo o seguinte: Deus transforma circunstâncias difíceis em celebração e festa. É dela mesmo que eu estou falando, a abertura do Mar Vermelho. E eu separei 10 lições e vou preparar mais 10 lições na terça-feira sobre essa passagem que é edificação pura para a nossa vida. Leia a passagem que está escrita lá em Êxodo, capítulo 14, e confira aqui a aplicação pessoal para a sua vida. Então, sem perda de tempo, nós vamos mergulhar nessa palavra. Primeira lição: o único caminho era para cima. Irmãos, de um lado estava Pirairote, que era uma das cordilheiras rochosas e praticamente intransponível. Do outro lado estava Migdon e Baal-Zefon, que alguns pensam que eram fortes guarnições nas fronteiras do Egito. Atrás deles estavam os egípcios, irmãos, e diante deles estava o Mar Vermelho, de maneira que o único caminho que restou foi o caminho para o alto, foi o caminho para cima, ou seja, Deus era a saída, Deus era a resposta. Então, nunca se esqueça que quando todas as portas se fecharem aqui para você e você se sentir num beco sem saída, Deus é a saída, a solução. Os problemas da terra não podem cercar suas orações e impedir de Deus te socorrer. Deus sempre foi e continua sendo maior na nossa vida, independente da batalha que se apresente. Deus sempre estará conosco. Olha só o que está escrito lá em Isaías 12:2. Deus é a minha salvação, terei confiança nele, não temerei. O Senhor sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, ele é a minha salvação, diz Isaías. Ei, esta é a sua chance de escrever sua história e mudar o rumo ruim das coisas, colocando a sua fé em ação. Há sempre uma saída que vem de cima para te colocar para cima. Então, tão somente entregue tudo a Deus em oração e aquiete o seu coração. Tudo vai ficar bem. Segunda lição: o mar só se abre para quem vai para frente, quem segue em frente. Se voltasse, irmãos, além de morrer na mão dos egípcios, eles não veriam o mar se abrir. O mar não se abre para quem volta, mas sim para quem avança. Quem segue na direção de Deus não pode se assustar com o mar que está na frente, com o problema que está na nossa frente e recuar. Assim como as promessas de Deus só funcionam na vida do povo de Israel se eles estivessem, se eles avançassem e estivessem na presença de Deus, o que Deus tem para nós só funciona quando não recuamos. Hebreus 10:38, mas o justo viverá da fé. Contudo, se ele retroceder, a minha alma não se agrada dele, diz o Senhor. Terceira lição: não é esperar o mar se abrir para marchar, e sim marchar antes do mar se abrir. Marchar para o mar se abrir. Olha só, irmãos,
No versículo de número 15, Deus diz a Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. E só no versículo posterior, no versículo 16, é que Deus diz para Moisés: levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e toca no mar para que os filhos de Israel passem no meio do mar seco. Olha que interessante, reparou que primeiro Deus mandou o povo marchar e só depois Deus mandou Moisés tocar nas águas. Os irmãos repararam que primeiro a gente precisa caminhar, marchar e só depois que o mar vai se abrir. Caminhar com o mar aberto, irmãos, não é fé. Fé é quando mesmo o mar não estando aberto, você consegue caminhar. O povo precisou, irmãos, marchar primeiro e só depois deles marcharem foi que o mar se abriu. Quarta lição: somos perseguidos porque temos uma herança. Israel não é um povo rico financeiramente. Israel não representa ameaça militar, porque Israel não tem poderio militar para combater de frente com o Egito. Mas mesmo assim, os egípcios estão perseguindo Israel. E sabe por que toda aquela perseguição? Porque Israel tem uma promessa. O maligno sabe que através de Abraão, Deus tem uma aliança com esse povo e faz de tudo para que esse povo seja destruído. Conosco também não é diferente. Nós também somos perseguidos porque temos uma herança. Não somos perseguidos por outro motivo a não ser porque temos uma herança. Nós temos uma comunhão com o nosso Deus, mas não se assuste com a perseguição. Deus é a nossa vitória na caminhada e Ele é conosco nesse trajeto. Quinta lição: nem todo vento vem para destruir. O versículo de número 21 diz que depois que Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, Deus fez o mar se retirar através de um vento forte vindo do Oriente. Durante toda aquela noite, o mar tornou-se seco e as águas foram partidas. Olha só, irmãos, Deus enviou um vento forte para abrir o caminho. Eu aprendo que nem sempre os ventos fortes vêm para destruir, mas sim para colocar as coisas no lugar. Teve tempestades que vieram sobre a nossa vida que nos fizeram orar mais, que nos fizeram depender mais de Deus do que das pessoas, ou depender mais de Deus do que as nossas forças, e veio para mostrar quem realmente estava em nossa vida. Sexta lição: parede na direita, parede na esquerda e inimigos na retaguarda. Assim que o Mar Vermelho foi aberto por Deus, de um lado havia um paredão e do outro lado um outro paredão, e os egípcios, os inimigos, vinham a todo vapor atrás de Israel. E eu aprendo que não tinha como os israelitas se desviarem para a direita e nem para a esquerda, e muito menos para trás, porque os egípcios estavam vindo atrás. Tem um muro, irmãos, de cada lado do caminho, e o maligno está vindo atrás justamente para você não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, e nem ficar preso lá atrás no passado, mas seguir firme na direção de Jesus. Sétima lição: caminho para o povo de Deus e sepultura para os inimigos. Com Deus, irmãos, na nossa vida, os problemas são caminhos para atingirmos novos níveis, outros patamares mais elevados na fé e na comunhão com Deus. Mas para quem não tem Deus, como os egípcios não serviam a Deus, os problemas da vida se tornam o fim daquela pessoa, se torna a sepultura daquela pessoa. E aí, entenda uma coisa: esse problema não será o seu fim. Esse problema, essa dificuldade, não vai ser a sua sepultura, porque você
tem Deus na sua vida, você serve a Deus, então não pare, não olhe para trás, siga em frente a um novo caminho, um novo horizonte, só há uma saída, seguir em frente. Esse mar não será a sua sepultura. Oitava lição, é só até a gente atravessarmos para o outro lado. Faraó, irmãos, persegue, luta e se levanta contra o povo de Deus, mas é só até o povo chegar do outro lado. Do outro lado, Faraó não existe mais. Então, lute e não desista jamais de lutar, porque a nossa luta é até chegarmos do outro lado. E do outro lado, não só, irmãos, os problemas que vivenciamos aqui desaparecerão, mas também o maligno, o faraó dos nossos dias, não estará do outro lado com a gente. O outro lado pertence à igreja vivendo com Jesus e você precisa chegar do outro lado. Você não pode ficar de fora desse projeto chamado céu. Nona lição, quando estiver encurralado, clame e não murmure. Irmãos, reparou que o povo murmurou e Moisés clamou? O povo murmurou e a murmuração, a reclamação daquele povo não resolveu nada, o mar continuou fechado. Mas quando Moisés clamou, ainda que Deus tenha respondido a oração de Moisés com o famoso "por que clamas a mim, Moisés?", foi depois da oração que Deus deu a direção para Moisés tocar nas águas. Entenda uma coisa, haverá muitas situações que vão te encurralar e nessa hora você terá que tomar uma das duas atitudes: orar, clamar ou murmurar e reclamar. Nem todo vento vem para destruir. E aí, o que você vai escolher? Murmurar ou reclamar? Se você murmurar, não vai mudar nada a não ser piorar a situação, mas se você orar, a oração pode muito em seus efeitos. 10ª lição, Deus trancou a porta. Pega essa visão aqui para a tua vida. Quando Deus fechou o mar, além de matar os egípcios, ele também estava fechando o caminho de volta para o Egito. Se Israel quisesse voltar, eles deveriam entender que essa não era a vontade de Deus para a vida deles, porque o caminho estava fechado. Nunca pense em voltar para o Egito, o caminho está fechado, porque Deus não quer que você volte. Justamente o mar se fechou para o povo não ter como mais voltar. Agora você entendeu porque Deus guiou o povo pelo caminho do mar, justamente para ele abrir, fechar, e o povo não conseguiu mais voltar. Sabe por quê? O caminho do mar estava fechado, mas o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus, está aberto. Que Deus te abençoe com essas 10 lições. Amanhã eu faço o segundo vídeo, porque hoje está corrido, final de semana do pastor é corrido, e aí amanhã eu faço o segundo vídeo, posto aqui, aí você vai ter 20 lições sobre a abertura do Mar Vermelho. Amém? Meu pastor Sérgio, um forte abraço para o senhor. Em breve estarei fazendo Ezequiel 47 para nossa edificação. Que Deus muito abençoe a vida dos meus irmãos. Você que já faz parte do grupo, você que ainda não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, eu vou deixar o link aqui embaixo, justamente para a gente estar aí somando com os irmãos, com outros conteúdos exclusivos para o seu crescimento espiritual. Que Deus continue te abençoando. Fique na paz do Senhor Jesus. Uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana. Que essa semana seja uma semana de boas novas, seja uma semana onde o telefone vai tocar e você ouvirá a notícia. Talvez você até esqueceu,
ou talvez você nem espera mais, mas vai ouvir a notícia que você tanto precisa ouvir. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.